Olá, bem-vindo, bem-vinda para esse encontro de verdades, caminhos de cura. Nessa noite de quarta-feira tem sido comum estar aqui com essa temporada especial desse programa que eu chamo de Encontro de Verdades e que é para a gente se encontrar, eu, tu, o convidado que vem, a gente poder partilhar aí saberes, sabedorias, conhecimentos que possam agregar para nossa expansão de consciência, para nossa ampliação de olhar, para nossa experimentação de uma vida mais leve, mais interessante, mais saudável, né? Não só na relação com a gente mesmo, mas também na relação com os outros. E já estou pegando o gancho aqui de relação para trazer o tema de hoje, né? Estamos aqui com a Hilda da Lavari, ela já chegou aqui agora. Eu já vou incluir ela, inclusive, que é uma querida amiga, parceira, né? E uma consteladora assim que eu convivo há bastante tempo, desde o início da carreira dela como consteladora. E aí a gente está aqui para abrir essa janela, né, essa possibilidade de deixar ser fácil, né, Hilda? Bem-vinda, Oi, bem-vinda. Aninha, coisa boa estar aqui contigo. Vamos usar um filtro aqui, Ana, que a essa hora a cara já tá Vai tudo lá, é bem, só querida. tudo ótimo. Estou muito feliz que eu estou chegada aqui. Horas que a gente, há dias, meses que nós estávamos falando desse encontro, né? E finalmente a gente conseguiu fazer ele aqui. A gente tem encontros fora daqui, mas eles são sempre tão expansivos, né, Hilda? A gente sempre constrói assim, diálogos tão bons, né? Tão gostosos e tão alentadores para nós duas. E eu sinto que a gente pode aqui, quem sabe, transbordar um pouquinho desses insights, né, que tu sempre traz, que a gente consegue enxergar a partir dessa conversa. Que seja uma janela para quem chegar aqui, para quem estiver aqui com a gente, para quem chegar depois. Bem-vindos quem está chegando. E como é que tu chega, Hilda? Não sei se tu sente de apresentar, se te falar um pouquinho assim como é que tá chegando, o que está mais vivo para ti nesse momento, assim, nesse dia de hoje. Então, hoje ficou é, bem estabelecido em mim que no final da tarde eu ia ter um encontro muito agradável, ia para tua casa aqui no teu Insta e que a gente ia poder compartilhar de coisas incomuns nessa jornada, nesse caminho de cura como de uma perspectiva de cuidado, de aprender a fazer, a, a dar um direcionamento para toda essa energia que nos é dada nesse período aqui que a gente chama de vida, né? Então eu chego com muita alegria e muita gratidão, Ana, pelo convite também, por estar aqui, por poder partilhar e poder construir em cima dessa perspectiva, né, do deixa ser fácil, né, o que que tem, que aparentemente, assim, é uma expressão simples, né, e deixa ser fácil e, ao mesmo tempo, ela diz tanto e traduz ela vem da tradução de quem já complicou muito, né? Então, nesse meu momento de vida, eu sempre falo assim, ó, tô dando spoiler de futuro aqui, mas nesse momento de vida, assim, depois de muitos experimentos e muitos caminhos e atalhos, assim, olha, tem um, seguramente, deixa ser fácil que vai dar tudo certo igual, né? Então, dessa perspectiva, eu chego animada para compartilhar algumas experiências, alguns saberes que eu continuo adquirindo e experimentando pela vida. Muito Sim, legal, Ana. coisa boa. E, Hilda, Então, uma coisa que eu sinto assim de trazer, né? E uma percepção que me veio hoje de manhã, que às vezes parece que eu me sinto assim nadando contra a correnteza nesses movimentos de vir aqui numa rede social, né, onde se posta tantas coisas, onde tem
tantos atrativos, né? Tantos assuntos, tantos temas, tantas pessoas, né? Trazendo muita coisa. E eu vim aqui com uma proposta, né? E nós duas juntas hoje para falar um pouquinho de Deixa Ser Fácil, no momento em que a gente está aí no fim de ano, né? Para quem está acompanhando, né? Para quem segue esse calendário gregoriano que a gente está, num fim de ano. Bem-vinda, Tânia, está aqui, querida. E a gente está aqui no final de ano, né? Nesse inconsciente coletivo da correria, né? Correria, e as pessoas acabam engatando muitas vezes na perspectiva de que está na correria, mesmo sem estar na correria, porque está todo mundo dizendo que está na correria. Então, eu Sim. quero convidar as pessoas que chegarem aqui, né? A Thaís está aqui agora, e quem mais chegar no momento dessa gravação, vamos experimentar um pouquinho de calmaria, vamos experimentar um pouquinho aqui de um olhar diferente, né, para as coisas, uma possibilidade diferente, oportunidades diferentes daquela que a gente está acostumado, quem sabe, né? E respirar junto aqui em cada partilha que vier. Então, esse é o meu intento, Hilda, assim, para esse encontro. E me sinto assim muito contente, assim, em especial aqui hoje com essa tua vinda, né? A gente já viveu tantas coisas, já partilhou tantas coisas, né? E quando a gente conversou sobre esse tema, qual que seria o tema para a gente falar de constelações, né? Dessa perspectiva sistêmica, mas por onde a gente puxa esse fio, né? A gente ficou conversando e fomos em várias possibilidades e aí chegamos nessa, né? Deixa ser fácil, deixa ser E, fácil. E essa é uma voz que vem tua, assim, muitas vezes em momentos em que eu estou fazendo ser difícil, sabe? Percebo muito isso. E queria que tu começasse por aí, né? Se tu sentir, ou, não sei, acho que a gente pode puxar esse fio do Deixa Ser Fácil. Da onde vem esse Deixa Ser Fácil, Hilda? Como é que tu construiu? isso, isso. Deixa eu respirar, acolher as pessoas queridas que estão aqui conosco, né? Que ajudam a sustentar essa consciência, né? De manter um campo sempre disposto e disponível para esse cuidado, né? Consigo e com os outros, porque as pessoas que vêm até aqui também estão nessa vibe, assim, né? De olhar para. Eu não gosto muito de usar a expressão certo, né? Porque parece que tem um jeito errado de olhar para a vida, mas do jeito mais salutar possível de olhar para a vida, né? Eu acho que tudo é que nem aquela frase bíblica, assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, o que que me convém, o que que convém a mim, o que que convém a Ana, o que é conveniente para quem está chegando aqui, é uma coisa absolutamente subjetiva e adequada aos seus valores, princípios, a forma como vê a vida, né? Mas tem uma coisa em comum que é a própria vida. Então, o que que convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, é aquilo que o que toca a mim é fácil. O que toca a minha existência, o que me toca nessa existência, o que me pertence, o que diz respeito a mim, o que é da minha missão, o que é, isso é fácil, né? Quando eu estou no meu lugar, quando eu estou em ordem, e aí a gente já entra um pouco na perspectiva sistêmica, desse lugar a vida fica fácil para fazer o que me convém. Então, e o que me convém é aquilo que vai me tornando quem eu vim para ser, né? A pessoa que pode ir se cobrindo, né? Se descobrindo, tirando as cascas assim para ir aparecendo, para ir entrando em contato mais com sua essência. O Bert diz que fácil é tudo que é permitido vir, aquilo que a gente permite vir. Então, é mais ou menos assim, um sim para a vida, independente do que ela te apresentar. E eu sei que assim, ó, chegando no fim do ano, com cansaço batendo, com todo esse momento que a gente está vivendo, no pós-pandemia, que parece que a gente aterrissou num lugar diferente, num outro planeta, assim, que as coisas ficam um pouco mais desafiadoras. Com tudo isso, ter
essa perspectiva do deixa ser fácil, respira, te conecta contigo mesmo e deixa ser fácil, parece uma provocação até, né? Vem com um caráter, pode parecer provocativo, assim, e de certa forma é, porque também é a necessidade da gente transgredir o status quo para ir em direção a um lugar melhor, eu acho que é tarefa de cada um de nós, né? Então, nesse momento, meu papel, e me convém, assim, que eu seja um pouco transgressora disso, e dizer, olha, não complica tanto, deixa ser fácil, né? Porque dizer sim para a vida exige, assim, até um altruísmo, um abrir mão de muitas coisas que tu gostaria que fosse diferente. Essa semana, assim, eu tive fui assistir um filme que faz muito tempo que eu já tinha assistido, e por que cargas d'água fui assistir de novo, eu não sei, mas que me chamou muita atenção, que é a, no cinema ele apareceu como copiando Beethoven, mas no YouTube agora ele está como o segredo de Beethoven. E assim, o Beethoven, né, não é aquele cachorro, não é o filme do Beethoven com o cachorro, né, o Beethoven, o músico e tal, né? Ele, o destino dele é entregar aquelas obras maravilhosas, aquelas músicas, aquelas questão, a essência dele era ser músico, né? E ele perdeu a audição, ele ficou surdo. E aí nessa questão assim, o desespero dele, porque para ser quem ele tinha que ser, ele tinha que ter escuta. Ele precisava ter escuta. Eu não vou dar spoiler, mas vou recomendar que vocês assistam, tá disponível no YouTube. E aí o que acontece e que recursos ele se utiliza e no meio desse processo e dessa dor e dessa insatisfação com o próprio destino, ele segue dizendo sim à vida e nos entrega a Nona Sinfonia, que é uma obra, né, que a vida, o que nós temos até hoje, lá de 1800 e pouco, quando ele viveu, que nós temos até hoje, e talvez até como resultado desse processo tão doloroso, que foi ele dizer sim para a vida, apesar de não ter audição. E tem uma fala do filme, né, que ele diz que o músico lê os lábios de Deus. Então, é uma coisa assim da audição não ser só pelo ouvido. Então, como é que tu te conecta com essa vida, com essa energia vital? Como é que tu consegue dizer sim quando o teu destino está apresentando situações desafiadoras? Eu acho que cada um de nós tem o seu momento, assim, de crise, de dor, de sofrimento, que a gente quer pegar um atalho e sair daquela situação. E exatamente toda a resistência, todo o esforço que a gente faz para não atravessar aquilo é que acaba provocando mais dor e mais sofrimento. A tentativa até de controlar o resultado daquela situação, né? Quando, na verdade, a gente tem sim que ter uma perspectiva, saber para onde quer ir e ter, mas a gente pode planejar, mas o resultado em si a gente não tem controle, né? E esse resultado, ele sempre é uma construção coletiva. Então, me conforta, tu perguntaste assim, da onde vem o deixa ser fácil, eu acho que é uma percepção da minha criança ainda, e olha, bota tempo nisso, né? Mas uma percepção de que milagres aconteciam assim. E eu penso que milagre é essa construção coletiva. Assim, bah, eu não tenho recurso, mas aquilo eu queria muito fazer, ou eu quero muito, e vou me movimentando na direção daquilo, e daqui a pouco aquilo chega, e enfim. E é assim que eu vejo até hoje, e realmente, assim, vejo a partir dos olhos da percepção essa rede intrincada de apoio, de suporte, que é uma coisa invisível. Por exemplo, eu estava andando na rua hoje, um calor muito grande, e eu cheguei numa sombra e a árvore balançou e caíram flores.
né, da árvore, assim, naquele momento que eu estava passando. E eu pensei, quanta generosidade dessa árvore. E nem fui eu que plantei. Ela está aqui, que mãos plantaram, que mãos cuidaram, que outro, né, que quanta coisa tem nessa rua, nessa cidade, nessa vida, que eu sequer imagino quem fez. Então, esse anonimato, essa certeza que a vida tem uma dinâmica assim que se estabelece, me dá essa confiança mesmo de que o futuro é coletivo, de que a gente não está sozinha, de que essa construção vai passar por esse entendimento. E quanto mais consciência a gente tiver disso, né, e mais sim para a vida a gente disser, melhores resultados. Mais árvores vão ter no caminho para fazer sombra para quem nos suceder, né? Acho que é um pouco por aí, assim, Ana. Não Sim, consegui ser muito objetiva, mas vai me perguntando que eu chego lá, assim. tudo certo. Eu quero dar as boas-vindas pro pessoal que entrou aqui enquanto tu estava falando, né? A Caroline, o Felipe, a Thaís. Nossa, eu quase não consigo rolar aqui um monte de gente entrando. Eu tô aqui com a Hilda, né? Que é uma querida amiga e consteladora, terapeuta, e que traz uma perspectiva muito leve, assim, tanto nessa convivência quanto nessa forma de atender, né, de conduzir, assim, essa, essa abordagem, né, das constelações, e esse é o tema de hoje, a gente vai transitar aí um pouquinho nesse tema, Sim. e fazendo o link já, Hilda, assim, para a gente deixar, assim, uma palavra sobre o que vem a ser as constelações, né, para a gente hoje está num momento das conservações até um pouco mais falado em função do Netflix, né? A gente sabe que tem muita gente aí chegando agora nesse tema, nessa abordagem, que já tem muitos anos, né? Alguns bons anos, mas chegando por conta dessa série, né? Da Nova Mulher, que a gente assistiu também, né? Aham. E, mas assim, tu que já vem há algum tempo, né? E o teu caminho, se tu quiser até trazer um pouquinho assim porque tu vem fazendo uma caminhada na área de desenvolvimento humano, assim como eu também, né? A gente vem caminhando, vem conhecendo, vem aprofundando, e aí chegamos nas constelações, e até acho tão interessante que sincronicamente a gente chegou meio junto nessa Sim, abordagem, né? Lá em 2000, ai, sim. 16, acho que 16, né, Hilda? E então, É, assim, é tantas novas percepções, tantos novos lugares internos que a gente vai ocupando, né? E tudo vai se desenrolando, que a gente não consegue nem mensurar assim exatamente quando que foi que a mudança aconteceu, enfim. Ela opera, né, a nível de alma, né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho assim para as pessoas poderem compreender um pouco mais sobre essa abordagem a partir da tua experiência, né? Então, para a hum, gente começar assim adentrar esse tema. ok. Olha que a história vai longa, hein? Porque passar toda essa trajetória. Mas, enfim, vou resumir assim. Eu tenho. ah, é difícil localizar mesmo em que momento eu fiz contato com a constelação. Com a ferramenta, assim, ela é em torno de 2016, assim, né? Eu sempre falo 5 anos, mas já são 6, quase 7 anos que está nesse movimento, assim, da constelação. Mas as percepções que depois facilitaram usar essa ferramenta, elas vêm desde muito cedo, assim. Eu já contei essa história, mas acho que esse público aqui é novo, assim, para que eu percebi, quando eu percebi que a vida era movimento, né? E que esse movimento ele produzia resultados, consequências, né? Foi num primeiro momento, com 15, 16 anos, eu entrando para quem não sabe, né, a minha atividade sempre foi na área da saúde, como enfermeira, como auxiliar de enfermagem no início, e nesse momento, como auxiliar de enfermagem, muito precocemente, eu entrei em contato com a vida e a morte. E a morte, eu já tinha visto o paciente morrer, isso foi bem assustador, mas a primeira vez que eu vi uma criança nascer foi no hospital e era
hospital que não tinha maternidade, então a probabilidade de ter um parto naquele hospital era muito, muito rara, mas aconteceu numa véspera de Natal. Eu estava fazendo curso de auxiliar de enfermagem, tinha a colega no plantão, e isso foi em Caxias do Sul. E o hospital fica no alto de um morro, assim, e eu na janela, no auge dos meus 15 anos, imagina que 15 anos, há quase 55 anos atrás, assim, é muito diferente do que ter 15 anos hoje. E eu olhando toda aquela cidade iluminada, as árvores de Natal, as, os enfeites, os pisca-pisca, e eu me perguntando qual era o sentido da vida, assim, né? Eu olhando para aquilo tudo, e, né, o paciente tinha morrido na semana, era uma coisa assim que eu ainda estava elaborando como é que era aquilo. E aí tocou a campainha na portaria do hospital. E eu e minha colega nos assustamos, porque normalmente nunca aparecia, e descemos as duas para abrir a portaria. E, e era uma mãe ganhando nenê, uma mamãe ganhando nenê, e o marido, eles moravam ali perto, ele entrou em trabalho de parto, e ele, o mais rápido que ele conseguiu chegar, levou ali no hospital. A minha colega foi chamar a irmã na clausura, e eu levei a paciente para a sala de emergência. E lembro que aí a mãe, a mãezinha, se ajeitou na maca e tal, e ela mesma se posicionou, e eu só parei o nenê. O bebê veio assim. E foi uma coisa muito assustadora e inesperada, porque eu me lembro até hoje, assim, que era quente e úmido na minha mão. E eu pensei assim, nossa, é assim que os nenês nascem? Eu acho que foi o primeiro, deixa ser fácil, né? Que eu vi na minha vida, assim, esse bebê nascendo. E eu fiquei entre assustada, chocada com aquele bebê na mão, mas percebendo que ele estava absolutamente inerte até o momento que ele inspirou e começou a se movimentar. E eu tive uma sacada naquele momento, que a vida começava numa inspiração. E aí, a partir daí, tinha movimento. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, como uma aba, assim, que de vez em quando eu abria e acessava aquela informação que a vida era movimento. Aí muita coisa aconteceu, eu vim fazer faculdade de enfermagem na Unicinos, era em Porto Alegre na época, na Santa Casa, e trabalhava no Moinhos de Vento, e aí na UTI, uma tarde normal de trabalho, chega um paciente que era um empresário muito famoso, muito importante para a economia aqui do nosso estado. Ele chegou porque infartou no trabalho. E ele veio cheio de joias e correntes e colares de ouro que na época se podia usar e deitou numa, né, todo mundo correndo na volta, tirando a roupa, cortando a roupa literalmente, tirando aqueles colares e joias e botando num saco de lixo, que depois a gente fazia um rolzinho e entregava para a família. E substituiu aquelas medalhas de ouro que ele tinha por uns eletrodos. E esses eletrodos, eles eram conectados numa máquina. Na época era o que se tinha assim para visualizar o movimento do coração, e aparecia o eletrocardiograma lá na máquina. E aí eu me dei conta, assim, que independente de toda aquela fortuna que eu tinha botado num saco de lixo, tinha um movimento que, se não existisse aquele movimento do coração, se aquela medalha que eu estava colando no peito dele, né, que conectava para pegar o sinal e transmitir para a máquina, se aquilo não tivesse movimento, fosse uma linha reta, não ia adiantar todo aquele dinheiro, toda aquela importância, aquela fortuna, tudo que ele tivesse ali, não ia devolver o movimento da vida para ele, né? E aí aquilo me deu um outro insight de que a morte era a ausência de movimento. Então ficou muito forte para mim, assim, a inspiração começa a vida, a expiração, ela termina a vida da forma que a gente conhece aqui. E isso ficou, uau, isso, morrer é isso, é ausência de movimento, então, né?
E ficou também, passou muito mais tempo, assim, aí quando a minha filha foi nascer, casei, engravidei, tive o filho, o mais velho, né, que foi de uma cesariana, e aí quando foi nascer a, a, a segunda gestação, eu, como enfermeira preocupada, perguntei para o obstetra se ele já ia marcar cesárea, porque na época eu já tinha 37 anos, era considerado gestante idosa. Então, gestante idosa, enfermeira, cesárea prévia, eram 3 fatores de risco que podiam complicar muito o nascimento do bebê. E aí ele disse, não, Hilda, a gente não sabe a tua dinâmica de trabalho e de parto, porque o primeiro nasceu em função de sofrimento fetal. Ele estava com um nó de cordão, né? E aí deixa a natureza agir. E aquilo foi para mim uma chave, assim, uma senha de como eu conduziria aquela gestação. Deixa a natureza agir. Deixa ser fácil, né? Deixa ser fácil, assim, eu acho que esse Deixa a natureza agir. é Que isso. prático. Deixa a natureza agir, o que que eu posso fazer aqui e tal. E aí, quando chegou o trabalho de parto, deixando a natureza agir, eu acocorava. E a dor passava na hora da contração. E ele entrou na pré-parto e falou assim, ô Hilda, vai nascer de cócoras? Eu disse, vai, porque eu não levanto daqui. Resumo da ópera, ele disse, eu nunca fiz parto de cócoras. E eu disse, nem eu, vamos fazer junto. Olha, né, a cabeça da pessoa, mas naquele momento pareceu a natureza agindo através de mim, assim. E ele topou. Enfim, quando a Luísa veio, veio primeiro o cordão e eu me assustei muito, porque sabia que se ela demorasse muito para sair, ia comprimir o cordão e poderia ter alguma lesão cerebral, e aquilo foi instintivo. Eu passei a mão entre o cordão, eu estava acocorada e percebi, passei a mão entre o cordão e puxei a Luísa. Fiz o parto da Luísa, né? E aí coloquei ela em cima do colchonete que tinham colocado para mim ali, e eu percebi aquela ausência de movimento antes da inspiração. E aí eu percebi aquela ausência de movimento, mas virei e falei para o pai dela. É uma menina. Na época, 30 e poucos anos atrás, não se sabia, as ecografias não tinham tanta definição e nós não sabíamos que era uma menina. E aí eu vi que a sala ficou muito quieta, assim, um silêncio, como tu dá pause assim na televisão, né? E fica a imagem congelada, eu pensei, alguma coisa não tá certo. E aí fui virando devagarinho e vi que aquela inspiração não tinha acontecido. E aí eu pensei, não, Deus, tu não vai fazer isso comigo agora, né? Sei lá o que deu na cabeça na hora. A pessoa começou a fazer massagem cardíaca na Luísa, no bebê. E aí eu escutei o grito do obstetra, assim, aspirador. Ele estava totalmente sem referência, porque nunca tinha feito parte de cócoras, ele não achava as coisas. E aí, no que eu comecei, ele aspirou e eu fiz a massagem cardíaca, a Luísa inspirou e começou o movimento da vida. Então, assim, eu estou contando esses 3 momentos, assim, porque o primeiro, lá com meus 16 anos, quando eu percebi que a vida era movimento e ficou no registro, num print na minha cabeça, que a ausência de movimento era a morte, quando a Luísa nasceu, a conexão se fez de que isso está na mão da gente, assim, né? O movimento que tu faz é que põe em ação alguma coisa que leva para a vida ou não. Então, se naquele momento, por puro instinto, deixando a natureza agir, fazendo o que pedia que fosse feito ali, eu percebi que o movimento está na mão da gente. E isso, assim, foi um raio na minha cabeça, porque a partir daí foi uma expansão de consciência, assim, que, nossa, aí eu queria fazer, me tornei uma maníaca, porque, não, mas isso precisa acontecer na vida, isso tem que acontecer, e aí vem a questão de que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem que ser feito, mas não é tudo tu que vai fazer, né, Hilda? Então, essa sobrecarga, seja na família, seja nos relacionamentos, seja
é sempre 50%, né? Então, faz a tua parte, a outra parte, o outro tem o direito de fazer, tem que fazer esse movimento de vida também. Então, a partir daí, assim, isso foi se acomodando, foi fazendo outros aprendizados, então, dinâmica dos grupos, outras formações, outros cursos, e sempre percebendo, né? Por exemplo, no coaching, né? O coaching ontológico, quem tu vai ser quando isso acontecer, né? Que a gente pergunta basicamente essa questão. Ah, eu quero, não é a meta pela meta, mas a meta como te transforma. E essa meta que tu vai fazer, que vai te transformar, como tu vai dar conta de ser quem tu te tornar. Acho que isso é uma coisa assim importante assim dessa leitura, né? E aí nessas eu ainda assim sentia limites da atuação, porque a pessoa queria muito, ela estava muito interessada, ela queria mudar, ela queria fazer diferente, e vira e mexe, era como se o elástico se esticasse muito e chegasse a um determinado limite e voltasse para a questão inicial, para a questão original. E aí, quando eu cheguei na constelação, aí, aí veio aquela célebre frase: agora eu sei. Agora eu sei e consegui conectar todas essas percepções, então, que vieram me acompanhando ao longo da vida, essa coisa mais sutil, esse alfabeto que está aí, né, que a gente se alfabetiza assim numa outra linguagem, né, que é a linguagem da alma, que é diferente assim do que está. Então, até chegar ali, teve todas essas costuras, né? E eu comecei um processo de colocar em ordem tudo aquilo, todas as abas, todas as janelas que estavam abertas, olhando para o mundo e querendo entender qual era meu lugar no mundo e o movimento que eu deveria fazer. Eu acho que, né, ainda na busca de estar na minha mão, estar na mão de cada um de nós, ok, mas qual é esse movimento? Que movimento pode servir a vida de uma forma mais efetiva e, enfim, que produza sombra para outras pessoas, né, em dias de sol poderem descansar embaixo. Então, acho que um pouco por aí, assim, Ana, né? Eu sei que a história é longa, mas resumidamente, isso resumidamente, é essa história que me levou para a constelação. Aí depois, Ana, não sei se tu quer complementar ou fazer alguma pergunta, porque depois eu falo um pouco mais específico da constelação, então, né? Eu só quero trazer a observação assim que possivelmente, me corrige se não for assim, né? Mas me parece que a partir dessa abordagem pode fazer uma costura de tudo isso, né? Sim, Um olhar para tudo isso, porque a gente vai vivendo, né? E a gente vai se relacionando, vai, né, trabalha num lugar, né, conhece pessoas, né, tem grupos de amigos, né? A gente vai circulando pela vida. E as coisas vão nos acontecendo, a gente vai vivendo situações, né, fatos, acontecimentos, muitas vezes alguns muito marcantes, perdas, tudo está acontecendo o tempo todo. Mas quando que a gente coloca esse olhar, assim, para ligar os pontos, para perceber o que na tua vida, né, tudo contando essa história, me vem muito isso, assim, é olhar para a vida desse olhar, né, mais de cima, né, eu gosto muito da analogia aquele passatempo que tem, que a gente tem que chegar de um ponto até o outro, aqueles labirintinhos, assim, é como se a gente subisse um pouquinho e olhasse o labirinto lá de cima para ver como é que tá, né? Onde é que bate a cara na parede, tem que fazer a volta para achar uma outra saída, né? Então, essas ferramentas que estão aí à disposição, e as constelações é uma que não se trata apenas, né, Hilda, de um momento de atendimento, né? Ela vai além, né? Esse olhar, ele não tem como desolhar, não tem não como tem. a Depois gente que tu vê, não tem como desver, né? ela atravessa tudo, acho que tudo a ver
para mim, né, te ouvindo tudo a ver, trazer essas costuras, né, da Hilda, né, até chegar nas constelações, porque é sobre isso, é sobre a É gente sobre isso. olhar para a nossa vida com esse cuidado e com essa dissociação também, né, Hilda, do desapego da situação em si, mas com esse olhar mais neutro, sem julgamento, né? Isso. Então, foi assim que aconteceu a tua história. É É, assim, né? é Então, assim. aqui para frente a partir disso. Então, só fazer esse gancho aí com Aham. essa beleza que é poder enxergar, né? Às vezes é Isso. dolorido, mas também, É, né? Chegando. isso. É, e coloca bem assim, Ana, nessa perspectiva de que a partir da constelação sistêmica, né, e familiar, se desenvolve um novo olhar. Eu não sei explicar esse fenômeno, tá? Nem o Bert explicava assim o que que dá esse clique, assim. Eu hoje digo que cada um de nós tem um despertador ancestral que em algum momento toca e desperta para começar a olhar e chega na constelação, assim. E, e aí começa a entender, eu vejo que isso independe de idade, de tempo, né? É mais uma questão do momento de alguém que fica pronto para olhar para essas questões sistêmicas. No início, quando o Bert criou essa metodologia, essa ferramenta, ele chamou de ajuda para a vida, porque ele não imaginava assim, que daqui a pouco ia ter tantos consteladores, ia ter tanta gente fazendo essa, esse trabalho pelo mundo, né? Acho que o Bert nunca imaginou que um dia teria uma série da Netflix que traduziria, porque a pessoa que é a diretora dessa série se beneficiou, entendeu, abriu um espaço na consciência dela de compartilhar isso, né? E quantos despertares aconteceram a partir disso. Então, eu, eu penso que o Bert ele não estava preocupado com os resultados, porque quando perguntavam para ele como seria o futuro das constelações, ele mesmo dizia: e quem disse que vai ter futuro para as constelações? Quem diz que no futuro terá constelações? Né? E porque ele, naquele momento, ele fazia para aquela situação, para aquele pro movimento que ele entendia no campo, né? Mas como era tá lidando com a vida, com a força da vida, né? E aí vem outro chavão meu, assim, é que cuida da vida que a vida cuida de ti, né? Tá cuidando da vida, tá ajudando pessoas a colocar em ordem perspectivas e prioridades, assim, e a vida vai devolvendo, e a constelação é o que é hoje por isso. E ela mesmo vai selecionando, né, os profissionais que vão trabalhando, que vão ficando, que vão expandindo, que vão entregando, assim. Então, tá bem nessa proposta, né? Agora, do que trata as constelações, né? O que é isso? Ela basicamente ela trata da relação que tu tem com as coisas, com as pessoas, com o teu entorno. Então, se a gente pensar assim nessa chama que é vida, vamos entender isso como uma energia vital, né? E que essa energia vital ela precisa ser cuidada, né? Para que ela tenha o melhor. Se eu disser aproveitamento, parece uma visão utilitarista, mas também é um pouco assim, né? Para que ela tenha um melhor usufruto, que a pessoa possa fazer o melhor usufruto dessa energia vital que ela tem enquanto estiver aqui. Então, para que isso aconteça, né, a base da pirâmide, por óbvio, assim, é a relação que a pessoa tem com o corpo, né? Com como que eu vou cuidar desse corpo, como que eu, né? Coisas bem básicas, alimentação, sono, hidratação, exercício físico, atividade física, movimento, movimento, movimento. Mas essa é a base da pirâmide. No meio, assim, dessa pirâmide, para cuidar dessa energia vital,
vem a questão das relações, da minha relação com as coisas, com as pessoas, com os outros, aquilo que é, aquilo que é. E, assim, o topo da pirâmide é a minha relação comigo mesmo. E a constelação, ela está nesse meio, assim, de como eu me relaciono, então, como são as minhas relações? Relações, né? Laços, como eu vou me relaçando continuamente com tudo, porque todas as coisas em nível de alma, elas são neutras, né? A alma é imoral, ela não julga, ela não critica, ela não pondera, não, né, não tem o senso crítico de vai por aí, não vai por aí. Não, ela simplesmente é essa, né, esse entender assim que a alma tem essa neutralidade é muito importante, porque a partir disso, os movimentos que têm mais força vão acontecendo, e aí que vem o entendimento, então, de como que eu me relaciono comigo mesmo para lidar com essas coisas que são da vida, que estão dispostas, que são do meu limite sistêmico. Né? Então, eu vou compartilhando, botar entre aspas, o corrigindo ou atualizando percepções, atualizando formas de vínculo, e desse lugar, então, utilizando essa metodologia, utilizando essa ferramenta, eu posso olhar para como eu me relaciono. E aqui tem uma questão que dá um alívio muito grande, quando a gente se dá conta, porque nessa trajetória, em algum momento, e muitas pessoas que chegam até mim, chegam com a expectativa de eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não estou tendo os resultados que eu gostaria de ter, ou estou repetindo padrões, ou estou não sei o quê. Então, eu tenho que mudar. E aí vem, junto com essa fala, vem um sentimento de inadequação muito grande. Se eu tenho que mudar, eu não sou boa bastante. E isso é uma das falácias, assim. E a constelação diz, não, Hilda, não, Ana, você é boa o suficiente, o que você está fazendo pode estar comprometendo os seus resultados. E aí tu olha para aquilo que tu faz, para aquilo que tu entrega, e eu acho que é nessa perspectiva, assim, eu aprendi isso na constelação, é dessa perspectiva que o Bert diz que é tudo sempre sobre o amor. Até as coisas não boas que a gente faz, até as coisas que são desafiadoras para a gente engolir, é sobre amor também. Então, sempre é o amor, né? Ou o amor que cura, ou o amor que está interrompido. Então, desse lugar, a gente sempre olha, né? E quando a gente consegue fazer esse movimento de se conectar com os resultados e mudar a relação que eu tenho com eles, modificar a partir de um outro entendimento e para um outro campo de informação, fica muito mais fácil. E aí vem de novo, deixa ser fácil então, né? Não precisa complicar. Então, um pouco isso, assim, Ana, e essa ordem, assim, das constelações, então, esse meio da pirâmide, onde eu estou cuidando da minha energia vital, né? Onde eu estou cuidando das minhas relações, que é onde a constelação atua, assim, qualquer uma das coisas, se eu negligenciar meu corpo, que é a base de tudo, a minha energia vital fica comprometida, ou se eu botar ele como prioridade, né, tô de ponta cabeça, assim, então essas, essas, esses detalhes, assim, quando tu tá nesse contexto e coloca em ordem como tu vai cuidar da tua energia vital. E aí tu utiliza, de repente, num primeiro momento, esse acesso ao inconsciente, saber quem tu é, né, que é mais a conexão contigo também, tu pode enriquecer tuas relações, tu pode olhar as coisas a partir de soluções, das soluções, porque é interessante, normalmente, quem chega para constelar chega a partir do problema e só tem problema porque não tem perspectiva de solução.
Se tem perspectiva, se a pessoa tem perspectiva de solução, ela dá conta de sair daquele lugar. E quando não tem, ela busca um recurso que acessa um campo de informação novo, que dá para ela uma perspectiva de novas soluções. Por aí, assim. Agora você está falando e Então, estou lembrando assim de uma das observações que a gente faz, né? Por exemplo, numa constelação é para onde a alma está olhando, para né? onde a alma olha. Para onde a alma olha, né? Como ela se comporta, né? Eu acho que isso é um dos mistérios mais encantadores, assim, de estar, né? Vivenciando ou até mesmo assistindo só uma constelação, né? Como esse dar-se conta, né? De que essa alma que está aqui, ela está se manifestando, como ela está se manifestando, que é algo que vai transformando o nosso olhar, né, e o nosso fazer depois. É muito sutil, né, Hilda? É algo assim que realmente revela aspectos que a gente nem sonhava, né, que a gente nem talvez Isso. sonhasse, mas não lembrasse do sonho. Talvez, eu acho que sim. Acho que a gente sonha e não lembra. E isso que tu traz me faz lembrar, assim, da questão que nós pertencemos a uma grande alma, né? Segundo Bert, assim. Então, a nossa alma individual, o pedaço que nos cabe aqui, que a gente absorve, assim, ela vem dessa alma individual, depois a alma familiar, né, da comunidade de destino, e para a grande alma, assim. Então, que características minhas, que potencial meu se conectou com uma alma sistêmica, por exemplo, familiar, né? Isso que a gente olha para ver assim onde criou um vínculo de lealdade, né, que possa se reproduzir padrões. Nem todos os padrões não são desejados, né? Tem muito padrão que é bom, uma pessoa que consegue bons resultados, que se identifica com alguém saudável, bem-sucedido e tal, está repetindo padrões, é uma coisa ok, assim, é conveniente, né? Agora, quando o padrão ele gera um, um limiar de sofrimento, uma repetição de resultados que prejudicam todo o sistema, que trazem muita dor para aquele clã, e isso daí se torna um amor sacrificial, né? A pessoa está se sacrificando pelo seu clã ao mesmo tempo assim impedindo uma evolução, né? Um fluxo de vida adequado, assim. Então esse é o momento de olhar para a questão e trazer cura. E importante, sim, também destacar, né, Ana, porque não, Ana e pessoal que está escutando, assim, a constelação ela não tem a ver com religião, né? É uma pergunta assim que eu ouço com frequência, tá? Mas então, se está falando de ancestralidade, tem a ver com espiritismo? Não, são caminhos diferentes, assim. Daqui a pouco tu pode chegar no mesmo lugar. Vamos imaginar assim que tu pode escolher fazer um desenvolvimento espiritual ou fazer o teu caminho não tem a ver com religião, mas é divino, né? Tu quer fazer teu caminho espiritual. Tu pode ir de avião, tu pode ir de navio, tu pode ir de trem. Então, não dá para misturar as coisas. Se tu tá numa trajetória, então eu sou bem enfática nessa questão. Acho que eu sou uma consteladora bem raiz no sentido assim, não. Essa constelação ela trata da ancestralidade porque ela é uma herança genética tua. Tu traz na memória das tuas células essas coisas que a gente está falando, né? Ah, então, mas o meu avô já morreu, ok, ele está num bom lugar, está descansando, e está no teu coração. O melhor lugar para ele está no teu coração. Então, a gente não faz uma conexão via essa abordagem. Eu nem me atrevo a falar, porque eu não conheço das abordagens da religião, né? Do espiritismo sobre a questão dessa desse outro movimento, assim. É bem do campo morfogenético.
é aquela percepção que tu tem, que está presente e tu não sabe explicar, né? Por exemplo, um paciente que chega para mim assim e eu sinto o campo que está presente muito medo naquele campo. Se eu vou abordar o cliente, assim, a pessoa que veio constelar, mas olha, eu estou sentindo que aqui tem muito medo. Não, mas eu não tenho medo, eu estou muito à vontade aqui contigo, está tudo certo e tal. Aí tu vai, tu vê, abre a constelação e aí eles, isso de fato, isso me produz muito medo. Então não é um medo de estar aí comigo naquele momento constelando, mas como que está presente no campo? Acho que cada um de nós que está aqui tem essa sensação, às vezes, de chegar em algum lugar e sentir, nossa, isso aqui tá mais tenso, está mais carregado, tá, né? Isso essa leitura que se faz de campo, ela é do campo morfogenético. O que que é um campo morfogenético? É aquele campo que é a inteligência do sistema, que faz o morfo, né, de forma genético, de gênese, de criação. Então, é a inteligência que dá criação ao corpo. Por exemplo, uma semente, ela tem seu campo morfogenético. Ninguém precisa dizer para a semente o que ela tem que ser. Né? Planta uma semente de abacate, vai sair o abacateiro. E a mesma coisa assim, esse campo morfogenético, essa inteligência que regula o meu corpo, ela se expande para além de mim. E a leitura, então, é para onde essa energia se conecta, com o que se conecta ali no sistema. Bom, mas isso já é já traz uma abordagem mais técnica da constelação, né? Voltando para a questão mais prática, eu acho que a constelação ela ajuda a cuidar da energia vital para a gente não desperdiçar com coisas para permitir que seja fácil, que a vida possa fluir, não desperdiçar nutrindo, alimentando alguma coisa que não nos pertence mais, ou carregando uma mochila que não é mais nossa. Então, assim, ela põe em ordem, né? E a ordem são as leis, né? Ou as ordens do amor que o Bert definiu como a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Né? Então, quando tu consegue colocar as tuas relações com as pessoas, com as coisas, em ordem, tu vai sempre olhar. Se tu vai olhar da perspectiva, alguma coisa que não está dando certo e tal, tá, mas estou ferindo a hierarquia, é alguma coisa, alguém ou algo que veio antes deveria ter sido olhado, contemplado e não foi, ou é o pertencimento, tem alguma coisa excluída aqui, o que eu estou comunicando na minha forma de agir que se traduz em comportamentos de exclusão, né? Ou o equilíbrio, será que eu estou dando mais, estou recebendo mais? Como é que está essa relação de troca, né, com as coisas assim? Então, nesse sentido, assim, a gente cuida da energia vital, a, a constelação ajuda a cuidar esse aspecto do meio, mas faz parte cuidar do corpo e cuidar da relação consigo mesmo, né? Então, esses três, essa pirâmide assim básica de autocuidado, acho que hoje eu falo nisso, assim, estou falando aqui nessa live como uma síntese também do processo de desenvolvimento humano, que ele é muito simples, mas não é nada fácil, né? Então, quando eu convido a deixar ser fácil, é aprender o caminho mais conveniente para que a coisa possa fluir e realmente, de fato, se apresentar na simplicidade que ele tem, né? Não na simplicidade da superficialidade, mas de uma profunda complexidade elaborada para ser simples assim. Esses Então, tempos Ana, eu vi algo assim, Hilda, que o
complexo, na verdade, é um conjunto de uma porção de coisas simples conectadas. É, é Então, verdade. trago isso para ilustrar um pouquinho de como eu sinto, assim, quando eu tenho essa percepção de como, especialmente as lembranças que eu tenho de constelações que eu participei, né? De quando a gente consegue olhar e perceber, né? Assim, o que era a questão, né? Onde que essa alma estava olhando que daí não estava conseguindo, né? Enfim, a harmonia que ela precisava, né? Enfim, aonde estava desarmônico, aonde tinha algo, né? Então, essas descobertas que a gente vai fazendo nesse campo, né? Quando a gente abre esse campo e percebe. E eu estou olhando para o relógio, Hilda, porque me disseram que o Instagram agora está encerrando com 1 hora de novo. Está fazendo aquele corte com 1 hora. Então, estou com medo da gente ser interrompida. Faltam Aham, 5 ok. minutos. Menos de 5 Quantos? minutos. 5 minutos? Pouco menos de 5 minutos. De E então, cinco, para a gente. 5 minutos? Uau, Isso. vamos fechar então. Ah, Loucura, né? A gente não é, vê como é que... há um monte Nossa, de eu acho que eu tempo. falei demais. Eu ia sugerir até que a gente abrisse aqui para pergunta, mas acabei Pois é, monopolizando, né, Ana? tudo Se tiver certo. alguma pergunta, o pessoal quiser deixar ali, depois a gente. Não sei se tem como eu responder e tu mandar para as pessoas. E depois Enfim, pode me. Quem está aqui, se tiver alguma pergunta, pode mandar para mim depois no direct, né? Ou para a Hilda também. Segue ela aqui, tem o Instagram. E Hilda, para a gente ir fechando, assim, né? Poder isso. Arrematar. arrematar esse momento, assim, né? Um pouquinho, se tu pudesse trazer, assim, uma palavra para quem gostaria de poder fazer algum movimento na sua vida, mas se sente travado, assim, né? De que forma tu acredita que talvez esse caminho de constelação, de constelar ou de buscar, né, esse conhecimento poderia contribuir, assim, não sei se a gente fechar ou se tu sentir outra coisa, né? Me veio isso agora. Sim, sim. Então, eu diria, confia, vai dar tudo certo. E eu me lembrei de um exemplo assim bem rapidinho, de um dia que eu cheguei na garagem do apartamento do meu filho. E quando ele estacionou e o carro parou, assim, ficou tudo muito escuro. E eu fiquei pensando, nossa, aqui é novo, estava mudando há pouco tempo para lá. Onde é que será que está o interruptor? E aí, mas tinha que descer do carro, né? Aí no que abriu a porta e eu botei o pé no chão, a luz acendeu. E aí eu percebi que à medida que eu me movimentava, assim, as luzes, as lâmpadas iam acendendo. Que eu pude chegar com tranquilidade até o elevador, né, dentro do prédio, que daí as luzes estavam acendendo. Então, assim, quem está travado, vai para a ação, faz alguma coisa, bota o pé no chão, sai da inércia, assim, porque a vida tem sensor de movimento, igual a lâmpada, assim. Eu comecei lá no início dizendo que a vida é movimento e vou arrematar aqui fechando. Olha, a vida é movimento e tem sensor de movimento. Ela vai responder ao teu movimento, mas é preciso que tu faça assim, que tu estenda a mão, que tu busque, seja na constelação, seja aonde tu te sentir convidado para ir, mas vai para a vida, assim, vai para o movimento, porque a ausência de movimento é a morte, né? E a tendência, assim, quanto mais a gente para, mais a vida entende, lembra que a alma não julga, mais a vida entende que é aquela posição que tu quer. Então, se tu vai para o movimento, né, tu esperneia, não, para aí, esse caminho aqui, não, vamos, né, eu aspiro, aí vai, aspiro outro resultado, assim, vai fazendo movimento até alcançar lá, vai, que a vida vai entendendo e vai acendendo lâmpadas no teu caminho, assim. Então, para fechar, eu digo, confia. Isso é um spoiler de futuro, de quem chegou aos 70 anos, já fez muito, já testou muito, e que é assim, né? Não estou dizendo porque, igual o Einstein, quando perguntaram se ele acreditava que Deus existe, ele disse: Eu não acredito, eu sei que ele existe.
Então, assim, eu não acredito que a vida é movimento, eu sei que é. Então, desse lugar, assim, eu digo com o coração muito aberto, assim, para faz o movimento, faz, vai achando teu caminho, assim. E conta com a ajuda, que o futuro é plural e coletivo. E a gente vai estar lá para conferir isso. Beijo no coração, Ana. Gratidão por essa oportunidade. Maravilha de encontro, Hilda. Obrigada pela tua generosidade, pelas tuas partilhas. Obrigada, Nossa, querida. muito bom. Ele não nos derrubou, ó. 1 minuto e 10, É. 11, 12 segundos. Então, acho que ele gostou da nossa escuta, da nossa fala aqui, né, Ana? E está nos escutando também. Mas igual, assim, gratidão a todas as pessoas que estão aqui, né? Que é meu desejo e minha bênção que tudo corra bem, que o Natal seja um outro tempo de renascimento também. E que bora para a vida, que a gente se encontre por aí para compartilhar mais saberes. Bora pra vida. Bora E para a vida, né? seguimos, Beijo, Hilda. querida. Gratidão. Um beijão pra ti e um beijão pra todo mundo que estava aqui, que vai passar por aqui. Até o próximo programa. Um beijo, um beijão. Beijão.